Pare por alguns segundos, respira fundo e não saia deste vídeo. Esta oração não chegou até você por acaso. Se você está cansado de lutar com dívidas, se o dinheiro mal entra e já precisa sair, se as contas se acumulam, se a angústia aperta o peito, se o medo do amanhã tira o seu sono, então este momento é seu. Hoje nós vamos clamar por São José, o protetor das causas financeiras, o pai trabalhador, aquele que nunca deixou faltar o pão na casa de Jesus e Maria. Milhares de pessoas testemunham que, ao confiar suas dívidas a São José, caminhos se abriram, portas se destravaram, acordos inesperados aconteceram e a prosperidade voltou a florescer. Por isso, antes de rezar, eu te faço um pedido muito importante. Se inscreva agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa de um milagre financeiro. Cada curtida é um ato de fé. Cada compartilhamento é uma semente plantada. Escreva nos comentários: São José, eu confio em vós. Faça isso como um gesto de entrega, como quem diz: eu não vou desistir. Eu creio na providência divina. Agora, se possível, coloque a mão no coração, eleve seus pensamentos a Deus e entre nesta oração com fé, com humildade e com a certeza de que o céu já está se movendo em favor da sua vida financeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José, tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração. São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda a energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora. Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos, abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir, que aquilo que estava parado volte a se mover, que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José,
Guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida. Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias, atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir, fortalece quem está no limite. Que a confiança volte, que a fé se reacenda, que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos. Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós, intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé, quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto. Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom, mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu.
Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação. Entra onde há tensão. Entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança, para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual. São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José, permanece intercedendo, permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela Tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de Ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José, Tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração. São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda a energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela Tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, Tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora. Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos,
Abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir. Que aquilo que estava parado volte a se mover. Que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José, guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida. Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias. Atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir, fortalece quem está no limite. Que a confiança volte, que a fé se reacenda. Que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos. Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós, intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé, quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto.
Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom, mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação, entra onde há tensão, entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança, para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual. São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José, permanece intercedendo, permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela Tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de Ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José, Tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração. São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda a energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela Tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, Tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora.
Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos, abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir, que aquilo que estava parado volte a se mover, que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José, guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida. Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias. Atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir, fortalece quem está no limite. Que a confiança volte, que a fé se reacenda. Que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos. Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós, intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé. Quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída,
mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo o desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto. Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom, mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação, entra onde há tensão, entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança, para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual. São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José, permanece intercedendo, permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José, tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração.
São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora. Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos. Abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir. Que aquilo que estava parado volte a se mover. Que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José, guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida. Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias. Atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir. Fortalece quem está no limite. Que a confiança volte, que a fé se reacenda. Que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos. Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós.
Intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé, quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo o desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto. Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom, mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação, entra onde há tensão, entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança, para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual. São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José, permanece intercedendo, permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José,
Tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração. São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora. Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos, abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir, que aquilo que estava parado volte a se mover, que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José, guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida. Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias. Atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir, fortalece quem está no limite. Que a confiança volte, que a fé se reacenda. Que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos
Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós, intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé, quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto. Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom, mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação, entra onde há tensão. Entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança, para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual. São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José, permanece intercedendo,
permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José, tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração. São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora. Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos, abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir, que aquilo que estava parado volte a se mover, que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José, guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida. Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias, atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois.
Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir, fortalece quem está no limite. Que a confiança volte, que a fé se reacenda, que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos. Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós, intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé, quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo o desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto. Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom, mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação, entra onde há tensão, entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança, para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual.
São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José permanece intercedendo, permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José, tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração. São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora. Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos, abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir, que aquilo que estava parado volte a se mover, que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José, guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida.
Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias, atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir, fortalece quem está no limite. Que a confiança volte, que a fé se reacenda, que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos. Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós, intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé, quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto. Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom, mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação, entra onde há tensão, entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança,
para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual. São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José, permanece intercedendo, permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela Tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de Ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José, Tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração. São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela Tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, Tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora. Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos, abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir, que aquilo que estava parado volte a se mover, que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José, guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão
não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida. Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias, atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir. Fortalece quem está no limite, que a confiança volte, que a fé se reacenda, que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos. Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós, intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé, quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto. Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom, mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação.
Entra onde há tensão. Entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança, para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual. São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José, permanece intercedendo, permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que trabalha, provedor fiel da Sagrada Família, nós clamamos agora pela Tua poderosa intercessão. Hoje nos colocamos diante de Ti com o coração cansado, com a mente preocupada, com as mãos vazias, mas com a fé viva e insistente. São José, Tu conheces o peso das contas, o medo da escassez, a angústia de não saber como será o amanhã. Tu conheceste a dificuldade, o trabalho duro, o suor diário, a responsabilidade de sustentar uma família em meio às incertezas da vida. Por isso, São José, olha para a nossa realidade financeira agora. Nada te é oculto. Tu sabes onde falta, onde aperta, onde dói, onde o desespero tenta se instalar. Nós clamamos não por luxo, não por vaidade, mas por dignidade, por equilíbrio, por paz no coração. São José, afasta de nós toda miséria, toda dívida opressora, toda conta atrasada, todo bloqueio financeiro, toda porta fechada por medo, erro ou injustiça. Que toda energia de escassez seja quebrada agora pelo poder de Deus e pela Tua intercessão fiel. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve prejuízo, traz recuperação. Onde houve erro, traz aprendizado e recomeço. São José, Tu que nunca abandonaste Jesus e Maria, não nos abandones agora. Intercede para que o céu se mova, para que oportunidades apareçam, para que soluções surjam, para que caminhos se abram onde hoje só vemos muros. Que o dinheiro chegue de forma honesta, justa, abençoada, sem peso, sem culpa, sem ansiedade. Ensina-nos a administrar, a organizar, a usar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiar às nossas mãos. São José, abençoa nosso trabalho, abençoa nossas ideias, abençoa nossos projetos, abençoa cada tentativa que parecia não dar certo. Que aquilo que estava travado volte a fluir.
que aquilo que estava parado volte a se mover, que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Nós rejeitamos agora o medo constante do amanhã, a vergonha de não ter, a comparação que machuca, a angústia que paralisa. Em nome de Jesus, declaramos que não somos abandonados, não somos esquecidos, não somos invisíveis aos olhos de Deus. São José, guarda nossa casa da falta, guarda nossa família da necessidade extrema, guarda nosso coração da desesperança, que o pão não falte, que o básico seja garantido, que o supérfluo não nos domine, que a gratidão seja maior que a ansiedade. Onde há dívidas, envia negociação. Onde há juros, envia alívio. Onde há desorganização, envia clareza. São José, sopra sobre nossa vida financeira um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de estabilidade, tempo de equilíbrio, tempo de prosperidade responsável. Que sejamos capazes de honrar compromissos, pagar o que devemos, restaurar nossa dignidade e caminhar de cabeça erguida. Nós entregamos agora toda a preocupação financeira nas tuas mãos fortes e trabalhadoras. Não queremos viver escravos do dinheiro, mas também não queremos viver dominados pela falta. Ensina-nos o caminho do meio, onde há provisão e paz, trabalho e descanso, esforço e confiança em Deus. São José, coloca em nosso caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as decisões certas. Afasta de nós negócios ruins, parcerias enganosas, promessas vazias. Atalhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Que tudo o que chegar seja fruto da bênção divina e não de armadilhas disfarçadas. São José, renova agora a nossa esperança. Levanta quem está desanimado, sustenta quem pensa em desistir, fortalece quem está no limite. Que a confiança volte, que a fé se reacenda. Que a certeza do cuidado de Deus se torne mais forte que qualquer conta a pagar. Nós proclamamos com fé e convicção que o socorro do céu está a caminho. Mesmo que ainda não vejamos, cremos. Mesmo que ainda não toquemos, confiamos. Mesmo que o tempo pareça longo, esperamos. São José, companheiro fiel dos momentos difíceis, permanece conosco. Que cada pessoa que reza agora sinta alívio no coração, clareza na mente e esperança renovada. Que esta oração se transforme em força, em decisão, em ação guiada por Deus. E que no tempo certo possamos testemunhar que a provisão chegou, que a porta se abriu, que o socorro veio do céu. São José, rogai por nós, intercedei por nossa vida financeira. Conduzi-nos pelo caminho da paz, do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Deus. São José, permanece conosco quando o silêncio da noite traz de volta as preocupações e a mente insiste em fazer contas que o coração já não suporta. Sustenta-nos quando o medo tenta gritar mais alto do que a fé, quando a esperança parece frágil e o cansaço pesa sobre a alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o resultado ainda não chegou, mesmo quando o tempo de Deus não coincide com a nossa pressa. Que a tua presença discreta e firme nos lembre que Deus trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. São José, cuida dos nossos pensamentos, afasta toda a ansiedade excessiva, toda a angústia que paralisa, todo desânimo que rouba a coragem. Que cada decisão financeira seja tomada com sabedoria, equilíbrio e discernimento vindo do alto. Quando surgirem propostas, mostra-nos o que vem de Deus e o que parece bom,
mas traz armadilhas escondidas. Que não falte prudência, que não falte clareza, que não falte coragem para dizer não quando for necessário. São José, abençoa cada pequeno progresso, cada conta paga, cada dívida reduzida, cada passo dado em direção à estabilidade. Que aprendamos a valorizar as pequenas vitórias sem perder a visão do milagre completo que confiamos ao céu. Visita agora cada casa representada nesta oração. Entra onde há preocupação, entra onde há tensão, entra onde há discussões por causa de dinheiro. Que a paz se instale, que o diálogo seja restaurado, que o amor fale mais alto do que qualquer dificuldade financeira. São José, protege as famílias, protege os casamentos, protege os lares que estão sendo provados pela escassez. Que o pão de cada dia chegue com dignidade, que o sustento seja suficiente, que a mesa nunca esteja vazia e que a fé nunca se apague. Sopra sobre nós um espírito de perseverança, para não desistirmos no meio do caminho, para não abandonarmos a oração, para não perdermos a confiança no cuidado de Deus. Que saibamos esperar sem murmurar, agir sem desespero, trabalhar sem reclamar e confiar sem reservas. São José, guarda-nos de toda comparação, de todo sentimento de inferioridade, de toda vergonha por não ter o que outros parecem ter. Ensina-nos a olhar para a nossa própria história com gratidão e com esperança renovada. Que cada lágrima derramada seja recolhida por Deus e transformada em força, em aprendizado, em maturidade espiritual. São José, quando o socorro chegar, que não nos esqueçamos de agradecer, de testemunhar, de reconhecer a mão de Deus agindo. Que nossa vida financeira restaurada seja também instrumento para ajudar outros, para abençoar mais, para repartir com generosidade. E mesmo antes de vermos o resultado, escolhemos confiar. Mesmo antes da resposta completa, escolhemos acreditar. Mesmo antes da solução final, escolhemos descansar em Deus. São José, permanece intercedendo, permanece cuidando, permanece caminhando conosco até que a paz seja plena e a provisão se torne realidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José, amém, e até a próxima oração milagrosa.